Então, iniciando o nosso encontro, vamos fazer uma prática? Eu vou convidar vocês para encontrar uma postura confortável. Uma postura em que o teu corpo se sinta confortável. Para que tu possa te sentir cuidado durante todo o tempo dessa prática. Se quiser fechar os olhos ou só direcionar para o chão, como ficar mais confortável. E vamos fazer algumas respirações profundas, neutras, para liberar qualquer tensão que possa estar presente no teu corpo nesse momento. Se desejar, pode colocar a mão no coração ou em outra parte do teu corpo que te traga uma sensação de conforto, de acolhimento. E esse toque, para te lembrar, para trazer consciência para o momento e uma consciência afetuosa para a tua respiração e para ti mesmo. E agora começa a notar a respiração no teu corpo. Sentindo todo o teu corpo inspirar e expirar. Simplesmente vai permitindo que teu corpo respire. Não há nada que tu precise fazer. Apenas respire. Talvez notando agora como o teu corpo ele é nutrido pela respiração.
cada inspiração que tu dá. E perceba agora o quanto o teu corpo ele é relaxado, acalmado a cada expiração. Agora observe o ritmo da tua respiração, indo para dentro, indo para fora. Por alguns momentos, perceba o ritmo natural da tua respiração. Talvez dirigindo a tua atenção para a tua respiração da mesma forma que tu faria com uma criança ou com um amigo querido. Direciona o mesmo olhar, a mesma atenção, a mesma percepção. Sinta o movimento sutil de todo o teu corpo com a respiração. Da mesma forma, o movimento do mar. As ondas indo, as ondas vindo, o ar entrando, o ar saindo. Se por acaso a tua mente se distrair, tá tudo bem. Retorne a tua atenção novamente para a tua respiração. Permita que todo o teu corpo ele seja balançado
e cuidado. Internamente cuidado pela tua respiração. Desejar, entregue-se à sua respiração, permitindo que seja a única coisa que há nesse momento. Transforme-se na sua respiração. Apenas respire. Seja a respiração. Agora, gentilmente liberando a tua atenção da respiração, descanse em silêncio, na tua própria experiência. Dê a ti mesmo a permissão de sentir o que quer que esteja sentindo e ser como tu é. E liberando essa experiência, trazendo a tua atenção para o espaço à tua volta e abrindo os olhos suavemente. Alguém gostaria de partilhar a experiência, fazer alguma percepção? Hoje a gente fez a respiração afetuosa. Não?
Então, vou dar oi para a Célia, que ainda não tinha falado. Seja bem-vinda, Vera, que é nova aqui. A gente tem um grupo também, depois se tu quiser participar. Tá. E a gente sempre faz assim, prática de atenção plena ou de autocompaixão, e depois a gente faz a leitura, né, do livro, que é a aceitação radical. Foi diferente. Eu estava precisando mesmo e eu conectei, voltei para o corpo. Estava dando uma passeada? Tava. Então, vamos lá. E a Rita, faz tempo que não vejo aqui. Pensei que a Rita queria só a Fernanda agora. Imagina, que isso. Estou voltando. Está voltando. O importante é participar, né, Rita? Mas não esqueço de vocês, não. Estou sempre acompanhando o grupo, viu? Então, vamos lá. Pelo que ficou combinado, era bem no finalzinho ali, né? Da 183, que é voltar-se para o medo, né? Eu vou confirmar aqui. Não significa perder o equilíbrio e se afogar no temor. Só queria trazer, né, que eu assisti a gravação de vocês, né? Achei muito legal as partilhas. E até depois pedi para a Iguara, né, o livro que ela compartilhou. E aí achei legal que depois eu achei, tem 3 livros dela, né? E às vezes eles vendem juntinhos, assim, né? Achei legal. Depois posso colocar, se alguém não viu, né? Eu posso compartilhar ali o link do livro que a Iguara falou. Que é qual mesmo, Iguara? Comprei. Comprou? Eu fui olhar, eu perguntei para ela e fui olhar depois. Então, vamos lá. Como nossa postura comum em relação ao medo é evitá-lo, virar e encarar o medo serve de corretivo. Ao ir ao encontro dele, estamos convidando, nos aproximando daquilo a que costumamos resistir. Ir ao encontro do medo permite tocar o tremor, a instabilidade, a rigidez tenaz que constitui o medo. Quer seja uma sensação familiar, mas vaga, de ansiedade, ou uma forte onda de medo, ir ao encontro dessa sensação pode nos ajudar a ficar atentos e livres em meio à experiência. Poderíamos despertar após um sonho perturbador ou ter acabado de receber uma ligação do consultório de nossa médica sobre uma mamografia suspeita, ou ouvir rumores sobre um corte de pessoal em nossa empresa, ou ter lido um novo alerta sobre um potencial ataque terrorista. Em qualquer dessas circunstâncias, um bom meio de começar o processo é pausar e se perguntar o que está acontecendo agora. À semelhança de Eric, podemos investigar o que está pedindo atenção ou o que está pedindo aceitação. De especial importância é voltar essa investigação às sensações na garganta, no coração e no estômago. Essas são as áreas em nosso corpo onde o medo se expressa de forma mais distinta. Quando começamos a enfrentar o medo, focando nas sensações, o que costuma ocorrer é que nossa mente imediatamente produz uma história. Podemos nos perder em nossos planos de como reagir a uma situação assustadora. Ou podemos nos fixar em crenças e pressupostos amedrontadores. Tenho medo de ser um fracasso.
tenho medo de nunca encontrar o amor e a intimidade. Ou eu tenho medo de que fulano verá como sou desinteressante e me rejeite. Podemos nos lembrar de uma conversa recente em que nossa insegurança parecia óbvia e constrangedora. Ou podemos, como ocorreu com Eric, mergulhar numa lembrança em que ficamos face a face com a sensação de impotência. O fundamental para nos livrarmos dos grilhões do medo é passar das histórias mentais ao contato imediato com as sensações de medo. A vida que comprime, pressiona, queima, tremula, se agita em nosso corpo. Na verdade, a história, desde que permaneçamos despertos e não fiquemos presos nela, pode se tornar um portão de entrada útil para o próprio medo cru. Enquanto a mente continua gerando histórias sobre o que tememos, podemos reconhecer os pensamentos pelo que são e mergulhar sobre eles repetidamente para nos conectarmos com as sensações do nosso corpo. Alguém gostaria de partilhar alguma coisa, alguma percepção? Eu percebo muito medo nas pernas, não sei como é vocês, que ela traz garganta, né? Coração, estômago, né? Mas para mim parece que a perna aflocha, assim, sabe? Direto. Cada um percebe de uma forma, né? Tem mais facilidade de um jeito. A história que alimentavam a ansiedade e a impotência de Eric o haviam levado a um nível mais profundo de medo, que ele vinha tentando entorpecer fazia muitos anos. Agora ele se abriu ao medo e indagou: qual é o seu tamanho? Na mesma hora, seus sentimentos de apreensão se intensificaram e a pressão crescente do medo explodiu em seu peito. Seu terror parecia capaz de preencher todo o salão de meditação. Em vez de recuar, Eric silenciosamente disse sim. Seu coração batia forte, ele sentia dor no estômago e uma forte náusea. Uma tensão torturante crescia em seu peito, como se uma muralha de músculos tentasse repelir o medo, tentando cercá-lo e contê-lo. De novo, ele fez a pergunta: qual é o seu tamanho? Como que libertado por essa pergunta, sua sensação de terror rompeu todos os limites. Poderia encher o universo. Como o horror puro que se apodera de nós, se nosso filho sai correndo em direção a uma rua movimentada, a premência do medo estrangulando Eric parecia que nunca iria diminuir, nunca iria embora. Se eu me abrir para isso, Eric pensou, serei aniquilado. Este medo vai me matar. Eric estava dizendo sim e lutando ao mesmo tempo. E a própria batalha ganhava intensidade. O medo estava dilacerando seu coração. No instante, Eric percebeu que o medo mataria se ele não permitisse que existisse em sua plenitude. Lá no fundo, ele sabia que precisava soltar as rédeas. Nas palavras de Eric, eu finalmente só queria me render a algo maior que o medo. Queria desistir de controlar o que estava acontecendo em mim. Aquele desejo básico, enfim, venceu e Eric se entregou. Parecia que meu corpo e minha mente estavam se rompendo, que eu estava perdido numa tempestade de ventos fortíssimos, e que minhas cinzas estavam sendo sopradas em todas as direções. Abraçar o medo pode ser aterrorizante, como Eric descobriu. E mesmo quando o processo não é tão intenso, nunca é confortável. Na verdade, relaxar no medo pode parecer, nas palavras de Charlotte Jock Beck,
Deitar-se num divã gelado. É extremamente difícil relaxar nessa situação. Queremos recuar porque parece que vamos morrer de dor. Mas se conseguirmos deixar que as duras arestas do medo nos pressionem, que sua agudeza nos apunhale, que sua violência nos estraçalhe, acontece algo surpreendente. Quando o caos diminui, contou Eric, minha mente estava totalmente quieta. Foi como se uma cacofonia berrante de sons parasse de repente e eu ficasse repousando em silêncio profundo. Foi um vasto e completo vazio, mas a sensação era indescritivelmente suave. Como aconteceu com Eric, quando não tentamos mais controlar o medo e nos ater à vida, nossa armadura desaparece e sentimos uma profunda e pura liberdade. O outro lado da resistência ao medo é a liberdade. Quando paramos de nos tensionar contra a vida, nos abrimos a uma consciência imensuravelmente grande e permeada de amor. Algumas semanas depois, Eric veio para o meu grupo de meditação semanal. Parecia diferente. Notei que seus ombros não estavam caídos. Seu tórax parecia mais amplo. Ele me contou que, ao retornar do retiro, encontrou a esposa mergulhada numa onda de depressão e desesperança. Ele sentiu a ansiedade aumentando e automaticamente se tensionou. Mas, em vez de se blindar contra o medo e se fechar, sentiu seu coração se abrir. Fiquei impressionado com a tristeza que me dá ver Julie infeliz. Ele me contou. E quanto ela importa para mim? Então disse isso a ela e a abracei por um momento. Com um sorriso ligeiramente constrangido, ele acrescentou: Veja bem, Tara, levei muito tempo para perceber que posso apenas abraçá-la sem tentar corrigi-la. Eric havia descoberto sua capacidade de permanecer aberto e gentil em face da ansiedade, em vez de a repelir. Quando surge o transe do medo, em vez de nos enredarmos na preocupação e procurar algo para comer, em vez de nos ocuparmos e tentar corrigir as coisas, podemos optar por ir ao encontro do medo. Naturalmente, existem ocasiões que o medo é forte demais e não nos sentimos seguros para nos envolvermos com ele. Se estamos nos sentindo contraídos e pequenos, talvez precisemos primeiramente ampliar as lentes da consciência, antes de levar nossa atenção plena ao medo. Mas, naquele momento em que conseguimos corajosamente deitar no divã gelado do medo e experimentar suas arestas aguçadas, somos conduzidos ao amor e à consciência, que estão além do alcance do medo. Alguém gostaria de trazer alguma partilha? Eu fiquei só em uma dúvida quando ele diz: quando estamos nos sentindo contraídos e pequenos, talvez precisamos primeiro ampliar as lentes da consciência antes de levar nossa atenção plena ao medo. Não sei se eu entendi muito bem o que ele quis dizer. Onde está essa parte, sim? Se estamos nos sentindo contraídos, 1, 2, 3, 4, 5. Finalzinho da quinta frase, do último parágrafo. Ah, tá. Porque na minha cabeça, quando ele
ampliar as lentes da consciência seria a abertura, né? Para esse medo. Tomar consciência do que está acontecendo, sabe? Uma percepção geral, não necessariamente no medo. O que está acontecendo? Eu tenho um medo, mas o que está acontecendo na minha volta? O que está acontecendo no meu corpo? É expandir a consciência do momento, entende? Não só em relação ao medo. Não só em relação ao medo. Para depois focar nele, né? Para ver da onde. Não sei se vocês têm a percepção que eu, se alguém quiser partilhar alguma coisa. É porque às vezes eu me pego em algumas frases ou palavras que são um pouco, às vezes, abstratas, assim, eu fico tentando pensar como é que seria isso, assim, né? Visualizar um pouco melhor. Mas entendi. É uma troca, né? Às vezes a gente percebe uma coisa, outra pessoa percebe outra, né? Sim. E a gente vai trocando, né? Sim. Mas, no meu ponto de vista, acho que é isso, né? A gente ampliar o que está acontecendo, né? Para depois levar o medo. Para se entregar, né? Não negar. Obrigada, amiga. Nada. Alguém mais? Sim. O que mais fez sentido para mim aqui, assim, foi aqui no comecinho, na página 184, que fala assim, o que está pedindo atenção? Ou o que está pedindo aceitação? Para mim, isso daí foi muito forte, porque eu acho que eu nunca olhei para o medo dessa forma. Eu sempre, quando tenho medo de alguma coisa, eu já percebi que, apesar da minha idade, eu volto lá na criança, né? Fico enrijecida, toda... E querendo nem olhar para aquela situação. Estou com medo, né? Então, isso aqui, o que está pedindo atenção, que é o que a gente está lendo o tempo todo, né? De vir para o momento presente, né? E aceitar, tipo assim, não tem o que fugir, né? Aceitar seria acolher aquela situação, né? Acolher que eu estou com medo, acolher que eu estou assim, fugindo, querendo fugir, né? Então, para mim, fez muito sentido isso aqui. Essas frases, tenho medo de ser um fracasso, tenho medo, né? Hoje, aliás, teve uma situação que eu achei um texto muito bonito, falando sobre o que a gente deveria, se eu pudesse voltar, né? E foi interessante que uma amiga minha colocou uma coisa também, assim, que eu estava no shopping e ela também estava. E ela falou assim, eu poderia muito bem, eu tinha te visto, mas como eu faço, como eu estou corriqueiramente acostumada, eu vejo as pessoas e não vou lá e cumprimento. Aí ela falou, vou fazer diferente. Eu vou lá, vou cumprimentar. E foi tão bacana receber aquele abraço. E eu fiquei pensando, quantas vezes eu também vejo as pessoas e não vou lá no momento abraçar as pessoas, eu simplesmente passo, né? E porque talvez sejam esses momentos tão assim pequenos, mas são momentos que podem eternizar uma amizade, eternizar não, mas pode mostrar, né? E a gente fica sempre, né? Ah, não vou lá não, porque eu tenho medo de incomodar, será? É sempre isso, sabe? Não querendo atrapalhar e deixando de ter essa autenticidade com a gente, né? Foi muito forte isso hoje, né? É isso. O momento não volta, né? A gente só tem aquele momento. Passou.
né? E isso que ela traz aqui, a gente fala muito isso, né? Autocompaixão e na parte de comer, né? Com atenção plena, né? Que é o que eu estou precisando agora, né? O que eu estou pedindo atenção. O que está pedindo atenção? O que está pedindo aceitação? O que eu estou precisando agora, né? Se eu não reconhecer o que está acontecendo aqui agora, né? Não consigo abraçar realmente, né? Ir ao encontro do medo, se há o medo, né? Ir ao encontro do que eu preciso dar atenção, né? A gente é muito imediatista, na verdade, né? Se busca coisas mais rápidas e não o reconhecimento real, né? Do que está acontecendo, do que eu estou sentindo, de como é aquilo ali para mim, né? Acho que é mais ou menos isso. E o quanto a gente fala também, né? A gente tem que estar sempre presente, nos acolhendo, estando aberto para nós mesmos, né? Mas também é bom, né? Como a Célia trouxe, receber esse acolhimento do outro, né? Essa lembrança, esse abraço, né? Isso também conforta, né? A gente. A movimenta, né? O movimento da nossa vida é feito com pessoas, né? Se tu vive sozinha, né? Tu não tem partilha, tu não tem troca, tu não tem crescimento, tu não tem expansão, né? Por isso esse contato também é importante, né? Meninas, oi. Eu não consigo ativar a câmera de novo. Estão me escutando? Não. Sim? Ah, tá. Essa parte, assim, eu acho muito legal, assim, do livro, né? Como a Jaqueline falou, é tão abstrato que eu tento botar uma imagem. E daí cada um acha uma imagem que quiser, né? Mas quando ela fala, porque assim, quando tu tá no desespero, é difícil chegar perto ali do medo, né? É muito difícil, se tu focar aquilo ali, porque não tem espaço. Parece que não tem espaço. Então, acho que esse ampliar, para mim, faz sentido, assim, ter espaço. Então, eu penso num céu e tô eu e o medo no céu. E daqui a pouco esse céu tá dentro de mim. E tô eu, o medo, dentro de mim, mas eu tenho tanto espaço que daí eu vou conseguir olhar para ele, sabe? É um jeito figurativo, assim, que às vezes eu uso para não me misturar com ele, não sucumbir, né? E se ampliar o que é, né? É ter um céu dentro de si, e daí tu consegue olhar e dizer, tá, ele vai ficar ali, ele não vai sair. Porque o Eric aqui da história, ele brigava, né? Ele queria eliminar o medo, né? Dessa batalha, só continuavam. Não tirar ele debaixo do céu, ele vai estar no céu, né? Ou no céu interior, ou no céu... Mas tu vai conseguir olhar para ele de outro jeito, assim. Tipo, como, não sei se eu li aqui nesse livro, mas assim... É difícil, mas ele vai sentar no carona. Ele não vai ficar na direção, né? Acho que ela fala em algum ponto assim. Trazer para a imaginação, às vezes, é mais fácil que as palavras, né? Eu entendo que a Jaque quis dizer, porque eu sinto dificuldade também. É isso. Obrigada, Daniel. É isso aí. Então, vamos lá, o dom do medo. Bárbara chegou a uma das nossas últimas sessões com um largo sorriso e ávida por me contar algo que tinha acabado de acontecer. Naquela manhã, ela estava meditando em casa e novamente lhe tinha vindo à mente a lembrança de estar sendo forçada para baixo d'água pelo pai embriagado.
Quando o medo começou a aumentar, ela se lembrou de pausar e respirar fundo. Bárbara havia encarado seus temores várias vezes nos últimos meses, tanto na terapia como na meditação. Conseguia lidar com aquele agora. Com aquilo deve ser, né? Quando sua garganta enrijeceu, ela evocou o coração destemido do Buda e imaginou sua presença compassiva acolhendo o medo. Quando as imagens da infância a ameaçaram arrebatá-la, ela se voltou plenamente ao presente e, ouvindo os sons dos grilos e passarinhos fora de sua janela, sentiu que a natureza estava ajudando a acolher o medo. Quando sua mente se sentiu aberta o suficiente, deixou-se ir ao encontro da dor aguda e opressora no peito. Ao final da prática, ela sentiu realmente a calma após a tempestade. Ainda conseguia ver as imagens, mas elas não pareciam desencadear sentimentos no seu corpo. A lembrança pode voltar, disse ela, mas de algum modo não acho que sua dor vá me dominar de novo, nunca mais. Eu já ia comemorar quando Bárbara continuou. De carro, passei pela igreja do meu bairro. Há sempre uma mensagem no quadro de avisos. A de hoje dizia: o que acontece embaixo d'água? O Espírito Santo entra. Ficamos sentadas em silêncio por algum tempo, absorvendo o poder daquela mensagem. Veja bem, continuou Bárbara, eu consigo ver agora que meu pai foi o primeiro a me batizar. Por estranho que pareça, foi ele quem pôs em marcha todo o meu desenvolvimento espiritual. Falei que aquilo não parecia nada estranho. A dor daquela experiência e todas as vezes que ele magoou, vocês foram batismos. Despertaram em você uma profunda vontade de paz, de amor, uma vontade que guiou você no caminho espiritual. Ela assentiu devagar, os olhos marejados. É verdade. Talvez esse desejo seja a voz do Espírito Santo. E eu estou, enfim, aprendendo a ouvir com mais atenção. Antes dela ir embora naquele dia, deixei claro que respeitava muito sua dedicação à prática espiritual. É preciso ter coragem para ouvir profundamente, e foi o que você fez. Em vez de desistir da meditação ou da vida, você se mostrou disposta a continuar prestando atenção. Ficamos mais um tempo em silêncio e percebi o que mais tinha me deixado feliz. Ao encarar o medo, você se abriu para um amor tão grande que conteve o seu lado amedrontado. Quando ficamos face a face com o medo e a dor na nossa psique, estamos no portão de entrada para uma tremenda renovação e a liberdade. Nossa natureza mais profunda é a consciência, e quando a habitamos plenamente, amamos livremente e somos íntegros. Tal é o poder da aceitação radical. Quando paramos de combater a energia que estava envolvida no medo, ele naturalmente se solta no mar ilimitado da consciência. Quanto mais despertamos das garras do medo, mais radiante e livre se torna o nosso coração. Vários meses após encerrarmos a terapia, encontrei Bárbara num workshop de meditação de um dia inteiro e eu estava ministrando. Durante o intervalo para o almoço, ela veio me mostrar algo. Era um folheto de academia de dança. Bárbara havia se matriculado num curso de jazz de 10 semanas. Além disso, ela e Randy haviam começado a fazer aulas de swing juntos. Não sei se é assim que se fala.
No fim de semana anterior, ela me contou. Eles tiveram bons momentos. Ao visitar os pais dela, eu sabia que Bárbara havia se aproximado do pai depois de ele ingressar nos Alcoólicos Anônimos, e que sua mãe era uma nova pessoa. Além disso, a presença de Randy ali sempre fazia com que ela se sentisse segura. Mas daquela vez, uma verdadeira revolução havia ocorrido. Depois que os 4 terminaram de jantar, Bárbara foi até a sala de estar e pôs para tocar uma gravação de sua aula de dança. Acompanhados de uma banda alta e alegre, ela e Randy deram uma demonstração viva dos passos que tinha acabado de aprender. Os pais dela bateram palmas e depois insistiram em tentar os passos. A certa altura, seu pai disse a ela: Barbie, você dançava quando era pequena, você era boa, por que você parou? Ela sorriu e não respondeu. Por dentro, sentiu uma pontada de tristeza, a dor de não ter sido compreendida. Mas seus velhos temores já não a impediam de dançar, e aquilo fez com que nascesse um raio de esperança dentro dela. Não é só a dança, Tara, disse Bárbara, é tudo. Sinto que minha vida está à minha frente e que estou livre para vivê-la. Legal, né? Alguém quer partilhar alguma coisa? Quer trazer alguma coisa? Era ele, né? A culpa dela ter né? Deixado a dança, né? Então, vamos lá. Nosso derradeiro refúgio. Enquanto estivermos vivos, sentiremos medo. É uma parte intrínseca da nossa constituição. Tão natural como um dia de frio intenso no inverno, ou os ventos que quebram galhos de árvores, ou os ventos que quebram galhos de árvores. Se resistimos ao medo ou o colocamos de lado, perdemos uma grande oportunidade de despertar. Hilke escreve: ó noites de angústia, por que não me ajoelhei mais fundo para aceitar vocês? Inconsoláveis irmãs, e rendendo-me, perder-me em seus cabelos soltos. Como desperdiçamos nossas horas de dor, como olhamos além delas para a duração amarga, para ver se tem fim. Embora sejam realmente estações nossas, nosso inverno. Se estamos aguardando apenas que nosso medo termine, não iremos descobrir a presença pura e amorosa que se desenrola quando nos rendemos às noites mais escuras. Só nos entregando ao fluxo da vida, perda e morte, é que alcançamos essa liberdade. Encarar o medo é um treinamento de toda uma vida, em abrir mão daquilo a que nos apegamos, é treinar como morrer. Praticamos isso ao encarar nossos muitos temores diários, ansiedade com o nosso desempenho, insegurança com certas pessoas, preocupações com os nossos filhos, com nossas finanças, medo de decepcionar as pessoas que amamos, nossa capacidade de acolher as perdas frequentes na vida com aceitação radical, cresce com a prática. Com o tempo, descobrimos que conseguimos realmente lidar com o medo, inclusive aquele mais profundo, que é o de perder a própria vida.
Nossa disposição de enfrentar nossos temores nos liberta do transe e concede as bênçãos da consciência. Soltamos as camadas mais profundas e sutis de resistência, até não restar nada a que resistir. Até só restar a consciência desperta e aberta. Esse é o refúgio que tem espaço para a vida e para a morte. Nessa consciência radiante e imutável, podemos, nas palavras de Rilke, incluir a morte, toda a morte. Podemos incluí-la gentilmente no coração e não nos recusar a continuar vivendo. A aceitação radical do medo nos conduz a essa fonte de liberdade, de toda a liberdade, a esse derradeiro refúgio que é nosso verdadeiro lar. Alguém quer trazer alguma coisa? Que capítulo bonito. Uhum. Muito bonito. Principalmente a frase, o outro lado da resistência do medo é a liberdade. Muito bonita essa frase. Sim. Tudo, né? Tudo. O poema também. Bonito. Então tá. Ficamos aqui por hoje. Vou deixar essa prática aqui para a Fernanda fazer com vocês. E começa já no despertando a compaixão por nós mesmos, tornando-nos o acolhedor e o acolhido. Certo? Certo. Certo. Uma pausa aqui. É para pensar, né? Isso. Para muito ficar bom. pensando. Cansado. Bastante.